E aí, pessoal, tudo certo? Sou Alexandre Espírito Santo, da Way Investimentos. Vamos falar um pouco sobre inflação hoje? Recentemente, foram divulgados os números relativos ao mês de março. Aqui no Brasil, a inflação foi de 0,16% e nos Estados Unidos foi de 0,4%. Como é que a inflação nos Estados Unidos está maior do que no Brasil? Como é que pode isso? Então hoje a gente vai discutir como é calculada essa inflação. E para isso a gente precisa de alguns conceitos, como por exemplo o índice de preços. Na verdade, a inflação ela é mensurada aqui no Brasil, pelo IBGE, através de uma cesta de consumo, normalmente ligado às famílias. No caso brasileiro, são famílias que recebem mensalmente até 40 salários mínimos de renda. Não é só salário, pessoal, é renda, entram outras coisas. Essas famílias, elas também não estão representadas pelo Brasil inteiro. São algumas regiões metropolitanas do país, as principais. Só que, na verdade, e aí um ponto muito importante para a gente salientar, é que nem todas as famílias têm um perfil de consumo parecido. Vou dar um exemplo aqui para tentar ajudar. Eu tenho um apartamento, ele é meu e eu moro nele. Logo, eu não pago aluguel. Você, de repente, aí que paga aluguel, você gasta uma parte do seu orçamento com esse aluguel. Logo, existe uma diferença nítida entre o seu perfil de consumo e o meu, porque no seu orçamento, o aluguel tem um peso. No meu, o peso dele é zero. Então, na verdade, como é que o IBGE faz? Ele pega quase 380 itens de consumo que as famílias brasileiras têm hábitos de consumir. E esses itens, eles vão ter pesos diferenciados. E aí, como é que ele faz para agregar? Ele faz a média dessas famílias. Então, cada item possui um peso. E esse peso é através de uma média. Consequentemente, a inflação ela é calculada da seguinte forma. O cara lá do IBGE que vai coletar o preço, e no caso do mês de março, que é o que a gente está usando aqui como referência, ele foi do dia 1 de março até o dia 28 de março, coletando os preços. E nesse sentido, essa variação você vai multiplicar pelo peso de cada item, aí a gente encontra o chamado impacto, depois você soma esses impactos e tem a inflação, que no mês de março, eu repito, foi 0,19. Por isso, pessoal, é importante a gente entender como a inflação é mensurada, porque muitas vezes você ouve que a inflação foi essa ou aquela e acha que a inflação não é exatamente a que estão divulgando, você duvida dela. Mas é por causa disso, porque eventualmente não reflete, não representa exatamente a sua família. Representa a média em algumas regiões metropolitanas do país. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente. Um abraço.